Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje a gente vai falar sobre a pop art e vocês, quem sabe, estejam pensando, mas por que eu fui para a arte contemporânea e estou voltando para arte pop ou pop art? Porque são movimentos que estão, de certa forma, integrados e são movimentos que vão trabalhar dentro desse novo formato de forma bastante integrada. Então, vamos entender um pouquinho todo esse processo. Nós temos dois grandes pensadores, que foi Adorno e Horkheimer, que nos anos 20 cunham o termo indústria cultural. Eles acreditavam que havia, a partir daquele momento, uma consumação uniformizada do mercado, né? Que o mundo todo, de certa forma, né? Eles acreditam ser um fenômeno do século XX, mas de que, de certa forma, dentro desse mundo globalizado, vão todos estarem, vamos dizer, consumindo as mesmas coisas, tá? E nesse contexto, a gente vai falar bastante de uma oposição entre a alta cultura e baixa cultura, tá? O que a própria nomeação de cultura já está pressupondo um rebaixamento de nível, se a gente pensar um pouquinho no nível da arte, né? Então, esse rebaixamento é natural, tá? A gente tem, é claro, né, formas novas de pensar aquilo que já existia. Então, a gente vai começar a pensar essa pop art, a arte, em cima de uma industrialização. Então, a pop art, ela está ligada à industrialização. Bom, vamos só entender um pouquinho assim. Nós temos os grandes centros urbanos que estão recuperados agora dos problemas e dos danos causados pela Segunda Guerra Mundial. A indústria tem uma capacidade muito maior de produzir bens de consumo, tá? E esses bens vão ser largamente consumidos por uma população, na verdade, sem parar, tá? E esse é o contexto social que a pop art vai tomar para si e vai discutir. Bom, a pop art, esse termo, ele acontece primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Tomar bastante cuidado com isso, né? Porque está muito ligado à tecnologia industrial, mas está ligado também a pensar onde ele começa, né? A gente acredita, começou no lugar onde o maior número de consumidores ou que o maior consumo acontece nos Estados Unidos. Não, a bem da verdade, artisticamente ele começa anterior a isso, tá? O que eles faziam? Né? Uma crítica irônica à sociedade capitalista. Nada mais do que uma crítica ao capitalismo, ao consumo de objetos, principalmente ao consumo de ídolos, que são massificados, tá? Então, para trazer a arte, essa arte que eles dizem que é para ser para o povo, que é para ser popular, eles vão utilizar do quê? Dos signos estéticos da publicidade, dos signos estéticos que estão sendo usados no dia a dia, tá? Então, a única diferença é que eles vão pegar, por exemplo, a Marilyn Monroe e vão ampliá-la em tamanhos muito grandes ou vão fazer várias Marilyn Monroe, uma do lado da outra, com pequenas variações. Um dos nomes mais importantes desse período é o Andy Warhol. Bom, então a pop art é uma expressão que vem do inglês para arte popular. Só que ela está muito longe de ser aquilo que nós conhecemos como arte popular, que está ligado à cultura. Por isso que lá atrás a gente fala de baixa cultura e de alta cultura, tá? Ela vai para os Estados Unidos mais ou menos em 1960 e depois disso vai abranger todo o mundo, né? Vamos dizer assim, né? Ou pelo menos as grandes cidades, as grandes capitais. Qual que era a ideia, né? Qual era a proposta? Romper qualquer barreira entre a arte e a vida comum. A pop art, eles têm um interesse de imagens e ambientes do dia a dia, da tecnologia industrial, dos grandes centros urbanos. Para popularizar, para que todo mundo conhecesse esses trabalhos, eles vão fazer o quê? Utilizar objetos de consumo, né? Hambúrguer, latas de sopa, Coca-Cola. Pessoas como esse casal que vocês estão vendo aqui,
que estão fazendo uma visita turista. É quando o turismo também vai ficar cada vez maior, tá? Não tem manifesto, não tem um estilo comum, mas a sua temática é sempre urbana, com cores muito saturadas. Pressupõe aquilo que a gente viu lá no dadaísmo, lá atrás, a anti-arte, tá? Então, os recursos expressivos da pop art são muito semelhantes aos da comunicação em massa, do cinema, da publicidade e da televisão. Então, o que eles vão usar? Os símbolos do dia a dia, bandeira, automóvel, sinais de trânsito, eletrodoméstico, né? Todo tipo de enlatado. Por quê? Porque está falando do consumo de massa. Então, os objetos são produzidos em série, os mitos contemporâneos também. Então, tudo isso é manipulado para o consumo do grande público. Essa era a ideia principal dos artistas desse período. Então, após estudar os símbolos de produtos do mundo da propaganda, né, vão transformar esses temas. É claro, eles não vão pegar a lata, como era o dadaísmo fazia. Eu pego um objeto e trago para o mundo da arte. Não, aqui é diferente. Eu pego essa imagem desse objeto e reproduzo essa imagem ou de forma gigantesca ou de muitas outras formas, como é o caso da garrafa de Coca-Cola, com a sopa Campbell, né? E vão utilizar meios muito simplificados, como é o caso, por exemplo, do silk screen, né? Então, a arte traz essa ideia de que isso é acessível ao público. Ela não é mais hermética, ela não está fechada. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que essa não é uma arte tão fácil de ser decodificada. Ela só é próxima para ser compreendida no sentido visual. Mas qual é a conotação dessa arte também continua sendo uma coisa hermética. Aqui tem uns dizeres que eu acho importante. Defende uma arte que se comunique com o público, tá? Por meio do quê? Dos signos, símbolos retirados do imaginário que cerca a cultura de massa do cotidiano. Como assim, né? Eu vou trazer aquilo que é do dia a dia, né? Não é mais fechado, hermético, como a arte moderna, e todo mundo vai entender e compreender. Mas mesmo assim, não é, primeiro, o preço não é de fácil acesso, a única coisa é que você pode ter uma quantidade muito maior de material para ser impresso, mas isso é a tecnologia, né? Hoje eu posso ter uma imagem da Mona Lisa, mesmo nunca tendo ido até o Louvre. Eu tenho uma imagem porque a nova tecnologia me traz essa possibilidade, tá? Mas, de qualquer forma, a ideia deles era que não haja uma separação entre arte e vida. Por exemplo, um outro fato que eu acho bem legal, né, é a ideia do americano, né, que é essa ideia do lar, tá, do lar atraente. Então, a gente tem vários artistas que vão fazer o uso dessas imagens, só que agora aqui por meio de colagem. Como que eu faço um lar ser atrativo, né? A ideia é uma discussão do consumo mesmo. Eu vou passar um pouquinho, né, aqui a Mary Moore. Aí esse slide, eu gosto muito desse slide, porque assim, se vocês olharem essa mulher aqui, olha que mulher refinada, ela está de salto, né? E ela estando de salto, ela está passando aspirador ali na sua casa, né? Pode ser até se você pensar um pouquinho, você fala assim, mas não é um aspirador, pode ser uma enceradeira? Até pode, mas é que esse saco aí embaixo, ele representa ser o aspirador. Mas qual que é a ideia, né? Olha a felicidade dessa mulher por ter esses produtos. Então, é uma crítica mesmo à sociedade daquilo que é o objeto de consumo e realmente aquilo que de fato é importante para essas pessoas de alguma maneira, né? E que vai criando cada vez mais desejos de consumo. Tá? As raízes da pop art estão no dadaísmo de Marcel Duchamp, né? O nome mais, ou o primeiro nome, um dos nomes mais importantes é o nome do inglês Jasper Johns. Aqui um pequeno resumo que eu acho que é interessante. A pop art surgiu como uma rebelião aos estilos convencionais de arte, trazendo as realidades do dia a dia e a cultura popular. Essa nova modalidade de manifestação artística surgiu na Inglaterra,
porém teve seu pleno desenvolvimento nos Estados Unidos, claro, né, por ser uma sociedade de consumo. Aqui vocês vão ver também os hambúrgueres, né, que ele chama de escultura mole, ele faz uma escultura desses hambúrgueres, um quadro pintado com o cigarro, o milho, né, a lataria, que tem toda uma ideia, de novo, da figuração, né, da obra de arte figurativa, que a gente já tinha perdido isso na arte contemporânea, mas ela volta quase como uma propaganda, né, se vocês olharem com cuidado, tá? E aí, envolvida exatamente com a televisão, com a fotografia, né, vão trazendo para a gente, chamando a atenção para esse mundo que é todo colorido, né, que eles desejam. Então, a gente tem aqui alguns artistas importantes, né, que são Andy Warhol, Roy Lichtenstein,